Esta noite por aqui vamos falar das consequências políticas deste inverno negro e sobre o que é que Luís Montenegro poderá esperar do presidente seguro. Sejam bem-vindos ao Eixo do Mal com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marcos Lopes. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Muita atenção a esta noite, que poderá ainda ser bastante complicada, especialmente na zona centro, mas a boa notícia é que parece que o longuíssimo comboio Tempestade está quase a passar. Deixou, no entanto, um rastro de destruição que será de difícil esquecimento. Que o diga a ex-ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, que se demitiu literalmente no olho do furacão. Algumas horas depois, um segmento da A1 desaparecia no Mondego. O primeiro-ministro assumiu a pasta temporariamente. Pedro, esta demissão foi na pior altura, mas já veio tarde? Já veio muito tarde, mas deixa-me começar porque não resisto. Quando eu vinha para aqui, telefonou-me a pessoa por quem eu tenho mais consideração no universo e a pessoa mais inteligente que eu conheço. Não, nada. E que me disse, não é o Daniel, é o segundo. E que me disse, hoje não é dia de criticar. Hoje é dia de apelar a que as pessoas se unam, que as oposições se unam, que haja o mínimo de sentido comunitário e devias tentar não criticar, mesmo que te pareça grave algumas coisas que se passaram, devias não tentar criticar, porque precisamos de todos. E ele tem razão, é verdade. Quer dizer, estamos numa altura particularmente complicada. Por acaso nós aqui, que já vamos há 20 anos, já tivemos alturas destas, quer dizer, onde sentimos esse apelo, foram os incêndios de Pedrógão, foi depois a pandemia e agora esta, onde nós sentimos esse apelo. E de facto eu vou tentar não criticar muito, apesar de que há coisas que não se podem deixar de notar. 2 pontos. O primeiro tem a ver com... Eu não tenho muitas dúvidas não tenho dúvidas nenhumas, aliás, que a doutora Maria Lúcia Amaral não era talhada para este cargo. Aliás, o papel que a Maria Lúcia Amaral desempenhou durante estes tempos faz-nos pensar que nós temos muita falta de políticos e que este discurso contra os políticos é uma coisa verdadeiramente estúpida, porque os políticos são necessários, os políticos profissionais têm características de estar junto às populações, de conhecer gente, de ter pontes com muita gente, que são muito necessárias nessas alturas. E, portanto, eu nunca tive muitas dúvidas, já desde o princípio, que a doutora Maria Lúcia Amaral não era talhada para isto. Também aqui não se portou, enfim, não me pareceu que tivesse tido um bom papel. Agora, o que lhe fizeram é inacreditável. O que o governo fez, este governo está completamente viciado em comunicação e golpes baixos. É verdadeiramente extraordinário. Quer dizer, aquilo que fizeram à doutora Maria Lúcia, de estar a inventar histórias, a pôr histórias cá fora, para dar ideia de que ela teria tido um comportamento errático, que ela se quis ir embora a toda a pressão e não quis ficar mais tempo. E aquelas fontes não há dúvida nenhuma de onde vêm. Vêm do governo, não vêm de mais sítio nenhum. Portanto, eu hesito um bocadinho neste momento em criticá-la. Enfim, já foi. O segundo ponto tem a ver com o facto... Desculpa, eram 3 pontos. O segundo tem a ver com a falta de coordenação política deste governo. Continua bem à vista. Finalmente temos a pessoa que é responsável pelo princípio disto ter corrido mal, que é Luís Montenegro. Finalmente está no terreno, parece que está a tentar coordenar as coisas. Mas o que sobra disto, na parte da coordenação, é que nós percebemos que o governo não tem coordenação política nem de políticas. Não há um núcleo forte no governo que responda. Andam todos em guerra uns com os outros. O ministro, que é uma espécie de braço do Chega no governo, Leitão Amaro, não se dá com os outros, faz campanhas ao lado, faz comunicação ao lado. Depois temos que a pessoa mais importante na coordenação política não é do governo, que é o Hugo Soares. Portanto, ninguém se entende. O terceiro ponto e último que eu queria notar nisto, e com isto termino, tem a ver com a necessidade que nós percebemos, que eu percebi, que já há muito tempo percebi, de nós, não é descentralizar, é de regionalizarmos de facto o país, de criar a regionalização.
Porque foi muito interessante ver que as pessoas que foram mais lúcidas nestes momentos, são as pessoas que estavam nos locais, que conheciam os terrenos. A Ana Abrunhosa é o maior exemplo disso. E eu também tenho que fazer um elogio à Maria Graça Carvalho, Ministra do Ambiente, mas, sobretudo, as pessoas que estavam no local. Quer dizer, Ana Abrunhosa e outros, E o Presidente da e Câmara o de Presidente Leiria, da Câmara mostraram que, de facto, é muito importante essa ligação, que são essas pessoas que caem. E agora, dizia, agora é a altura de falar de regionalização. É mesmo. É mesmo porque se viu perfeitamente que só conhecendo, só notando, só percebendo a estrutura, percebendo o que é o terreno, percebendo aquelas populações e elas terem essa representação, as coisas se podem resolver com mais possibilidades. E deixa-me dizer-te isto. É muito interessante que, apesar deste terror que está a acontecer, já se nota outro tipo de resposta. Porque em Coimbra e naquela zona, as pessoas já sabem mais ou menos aquilo que... Foi feita uma aprendizagem local, não é tanto como aquilo que aconteceu logo do princípio, onde ninguém se estava a entender, também foi terrível. Sim. E isto conta de que maneira? Luís Pedro. Bom, em relação à Ministra, para além de não estar talhada para o cargo, ela sai na véspera do que iria ser um massacre na Assembleia da República, um debate que foi adiado e não se dispôs, aparentemente, a essa situação. Não havia que colocar um ministro em plena... Porque nós estamos numa situação complexa que é... Este é o terceiro programa em que estamos em cima de uma tragédia ad contínuo, não é? Portanto, ainda por cima, que são fenómenos meteorológicos que têm vindo a suceder-se, não é o mesmo, e têm vindo a percorrer o país e a regressar e a agudizar-se, a mudar de localização, a ter diversos níveis de gravidade, sendo que a primeira fase em Leiria foi uma coisa incrivelmente grave, e neste momento em Coimbra estamos novamente, neste preciso momento, à beira de uma catástrofe que esperamos que não aconteça. Eu acho, olhando para isto, eu acho que o Governo começou mal. Eu não acho que o Governo esteja ultimamente com a coordenação do Montenegro mal. O que acontece é que é muito tempo, é muito cansaço, são muitas coisas ao mesmo tempo a acontecer e muita incapacidade de ser capaz de gerir muitas situações em simultâneo. Mas eu espero que o Governo perceba que tem também aqui uma oportunidade de encontrar algo que não tinha, que é um desígnio. Porque quando isto terminar, o país vai necessitar de uma reconstrução profunda. Quer dizer, eu ando por Lisboa. Lisboa está muito abatida com a tempestade. E isto esburacada. Todo o país. O país está desgastado, não só nas zonas em que houve situações e não há ruinha, estradinha que não esteja... É muito. E há... Montenegro anunciou um PTRR, um Programa de Recuperação e Resiliência para o país. Há essa possibilidade, e há outra coisa, que são 3 anos pela frente, o que dá a possibilidade daqui a 3 anos ele poder estar a cortar fitas. Portanto, ainda por cima, há um tempo possível para que esse desígnio se desenvolva. Portanto, eu espero que se perceba que há a possibilidade de tornar este país, com este evento, algo de melhor, porque o país necessita e merece. Porque o que aconteceu, isto é uma coisa grave mesmo e impactante a nível nacional, a nível de estruturas, de pequenas de estradas, de infraestruturas, empresas, pequenas obras. Isto é uma coisa que necessita e carece que um governo se reforme a pensar neste desígnio.
Curiosamente, a primeira pessoa que apareceu a criticar fortemente a resposta do governo foi Passos Coelho. Está aqui numa notícia de Será? esta noite. Estou vivo, Nota muito curiosa. Estou vivo. Foi não a oposição, mas Passos Coelho critica a resposta do Estado à tempestade e acusa os governantes. Portanto, é óbvio que vai haver alguma instabilidade, mas espero que Montenegro tenha unhas para tocar esta viola, que seria muito importante para o país. Muito bem, Daniel. A admissão da ministra era inevitável, mas o Ministério da Administração Interna foi só o falhanço mais visível, ou se quisermos, até o mais invisível, pela expressão que foi utilizada na altura. Mas, de facto, eu acho que a ministra foi um bocadinho utilizada como bode expiatório. O Pedro estava a falar de notícias. A Sábado, por exemplo, tem uma notícia, uma coisa longa, com fontes do governo, sim, aquilo. no dia em que ela é demitida, portanto, foi antes dela ser demitida, para se preparar para que morra, já que vai morrer, que leve ela, E na véspera do debate quinzenal. Exatamente. Ora, Não, foi claramente. Ora, o governo falhou no seu todo. Falhou o Ministro da Defesa, falhou o Ministro da Presidência, falhou o Ministro das Infraestruturas, falou o Ministro da Economia. Eu gostava, aliás, de ver, porque de repente Marcelo Rebelo de Sousa parou de falar do PRR e da aplicação do PRR. O PRR foi completamente destruído nos últimos meses e... Mas voltou a dizer mal da Ana Abrunhosa. Não passa nada depois, por acaso. Ele, quando fez isto, foi a falar da Ana Abrunhosa. E falhou sobretudo, e acima de todos os outros, o Primeiro-Ministro. A quem cabia, não é só por ser o Primeiro-Ministro, era porque a ele cabia a coordenação e o comando deste processo, a qual só realmente conseguiu começar a cumprir essa função esta semana, o que é muitíssimo tarde, é 15 dias depois disto começar, e mesmo assim conta. Claro que está dentro do anedotário, mas ele a falar de garantir a coordenação com Espanha por causa das descargas no Mondego, que nasce na Serra da Estrela. Mas pronto, tirando esse pequeno pormenor, o que dá a ideia de que ele também não sabe, mesmo quando fala sobre o assunto, ele não está totalmente embrenhado neste tema, como era suposto ao fim de 15 dias já estar, tendo em conta a gravidade. Bem, no nosso tempo nós dávamos isso na Dávamos primária. isso. No vosso tempo, não, no teu tempo. No meu tempo. No meu tempo Tu até os de Angola e É verdade, sim, senhor. Mas o problema é que o pior ainda está para vir. O pior não em termos de tragédia, mas do ponto da necessidade de direção política. Que é exatamente aquilo que estava a falar o Luís Pedro. Que é, há um país para reconstruir, desde as coisas grandes, eu agora não vivo grande parte do tempo em Lisboa, e vejo da pequenina estradinha a um país que se está a desmoronar à medida que continua a chover. E há infraestruturas para reforçar, e algumas para repensar. Porque com as alterações climáticas e com o que estas infraestruturas vão passar a estar sujeitas, há várias infraestruturas que não foram pensadas Para esta nova realidade. E quando forem reconstruídas, têm que ser reconstruídas a pensar nesta nova realidade, se não quisermos continuar. Estás a pensar no TGV, por exemplo? Não, estou a pensar em imensas coisas. Okay. TGV, em algumas coisas da rede elétrica, de algumas autoestradas e o traçado que têm, a forma como foram construídas, etc. E depois há a questão dos apoios, que o Governo anunciou que serão facílimos. Permitem duvidar, e aqui já nem tem a ver com a competência ou incompetência do Governo. Há coisas que não são fáceis de serem fáceis. De um dia para o outro, tenho dúvidas, mas esperemos que sim. Eu acho que o Governo devia aproveitar não só este momento, mas a eleição do novo Presidente da República. Eu falarei disso na segunda parte. Sim. Que o Presidente da República, o Presidente da República eleito, disse que vai estar em cima dos apoios e desta fase toda. O que o corresponsabiliza, quando ele disse isto na noite eleitoral, corresponsabiliza, e ainda bem, pelo que venha a acontecer. E isto deveria levar, para além das questões operacionais, o Governo a mudar de registro. Este Governo tem sido um Governo numa enorme ilusão de autossuficiência institucional, e eu gostava que começasse já a dar o exemplo. Primeiro, só escolher o novo ou a nova Ministra da Administração Interna, depois de António José Seguro tomar posse, para
que isso aconteça já no novo ciclo, aproveitar Parece esse que momento. ele vai fazer isso assim. Parece que sim. Sim, o Primeiro-Ministro já ficou, o Costa deve ter ficado mais ou menos isso com o O Ministério. Ministério entrega até o Correia, portanto. Opa, tá bem, o que é que queres? Eu acho que seria de bom tom, e como seria de bom tom, aproveitar este ensejo para fazer uma remodelação, coisa que eu acho que ele não fará. Mas, sobretudo, o que tem que ser ultrapassado no governo, este é um governo totalmente subjugado à propaganda. Isso viu-se no início de todo este processo. E não tem corrido bem, e talvez seja o momento para ter um núcleo político, não a pensar na propaganda, mas a pensar na política. Claro. Bom, eu não sou assim tão crítica, porque nenhum governo está preparado para o que aconteceu nestas 2 semanas. Isto transcende largamente qualquer capacidade política, governativa, e há um grau de imprevisibilidade nisto tudo, quer dizer, as tempestades sucedem-se umas às outras, isto não é possível. Relativamente à Maria Lúcia Amaral, eu acho que ela não foi um bocadinho bode expiatório, tornou-se, durante 3 ou 4 dias, um bode expiatório, foi o saco de boxe, de treino de boxe de toda a gente. Ela teve uma noite infeliz, a noite da aprendizagem coletiva, depois desapareceu, e não tinha, evidentemente, porque os ataques estavam-se a tornar pessoais, capacidade de continuar como ministra, é evidente. Eu acho que ela fez bem em demitir-se e em sair de cena, porque já estava a ser obsceno assistir a uma pessoa ser o alvo de todos os ataques, quer dizer, anda sempre tudo à procura de um culpado, há uma culpa coletiva nisto tudo. O país, durante anos, não teve investimento público em infraestruturas. Quando nós dizemos, porque as contas certas, mas as contas certas tiveram custos no investimento público. Não tem nada a ver com infraestrutura. Não tem a ver com Claro que tem a ver com infraestruturas. Por alguma razão, o Estado chinês, por exemplo, Mas as contas certas não são uma culpa coletiva. Não, vocês aqui defenderam. Porque as contas certas obrigaram. Nós nunca saímos. Custa dinheiro. Não é as contas certas. A obsessão com o déficit sai cara. Não é opção. Sai cara. Tens de ter déficit e há alturas que déficit, outras sem déficit. Não, mas já tivemos déficit, há alturas que não podíamos não ter temos déficit. Pedir dinheiro emprestado e não podemos deixar que os juros... Mas a verdade é que a crise da dívida soberana, na sua configuração, vê-se a França. A França está descansadíssima com o seu déficit. Claro. Alguém em França está amargurado com o déficit. Ninguém está amargurado Compara a com o França déficit. com Portugal, claro. A verdade é que Então não isto tens futuro. teve custos. Depois há uma culpa coletiva no facto de nós somos totalmente desorganizados e temos uma incapacidade na execução. Isso tem a ver com o próprio Essas coisas PRR. culturais. Como toda a gente sabe, o dinheiro de Bruxelas não chegou a ser utilizado na sua totalidade, não fomos o único país, porque não havia projetos suficientes, aquilo é escrutinado e tem que ser bem fundamentado, e não havia maneira de ter projetos suficientes para conseguir aquele dinheiro. E, portanto, as coisas não são simples. E eu acho que o Presidente da República, que tem estado no terreno e, portanto, tem uma visão em primeiro plano desta tragédia, porque isto é uma tragédia monumental. Como ele disse... Não disse sobre esta Ministra da Administração Interna, o que disse sobre a outra. Dinheiro e tempo. Dinheiro e tempo. São as 2 principais coisas e, portanto, o Governo vai estar concentrado nos próximos anos, e já temos problemas na saúde e temos problemas na habitação que estão ligados a estes problemas, mas isto vai consumir uma energia política brutal de toda a gente. E, portanto, estas frases que nos vamos empenhar, não vai haver uma fase de desalento e depois de desespero, que é um terreno fértil justamente para os populistas, como é óbvio, porque há de haver um ponto, é que queremos rapidez na execução, mas queremos ao mesmo tempo fiscalização. Queremos que as coisas sejam bem feitas, porque queremos que, se voltarem a ser reconstruídas, não o sejam numa forma que suscite fragilidades no futuro, até para o caso disto se repetir. Ora, as 2 coisas às vezes são inconciliáveis. A rapidez e a fiscalização dos processos, os bons procedimentos, às vezes são um bocado incompatíveis e há um nível de burocracia sempre que é difícil de gerir por toda a gente, por todos os atores políticos, locais ou nacionais. Portanto, isto vai ser duríssimo, vai ser muito difícil. O déficit, evidentemente, ninguém imagina que as contas vão ficar outra vez como estavam. É para estas alturas que se deve ter déficit. Enquanto a França estiver naquela situação, eu acho que Portugal não se deve preocupar com o déficit. Porque neste momento é muito simples. Os países, a União Europeia está-se a endividar tanto como os países. E qualquer dia os yields, como é que se diz? As margens. As margens
as margens que a União Europeia, por isso aconteceu com a Espanha a certa altura disse, eu não quero, eu não preciso, a Espanha vai pedir dinheiro emprestado com umas margens mais pequenas do que a União Europeia neste momento. As margens da União Europeia estão a ficar... É isso. Não, acho no Financial Times, enfim, é um bom jornal e normalmente os argumentos do Financial Times são de gente competente. Não, E, não é isso. Eu portanto, estava a dizer que eles é taxas, não é? há taxas, eu percebi que estavas a dizer achas. Não. Eu não acho, eu não estou no achismo. Eu estou a ler artigos de pessoas que são muito mais competentes Ao fim de do que eu 21 anos e que começamos a ter dizem que estes o governo espanhol achou que a certa altura era mais conveniente, Espanha ainda está em crescimento económico superior ao nosso, e que era mais conveniente ser a Espanha a pedir dinheiro emprestado do que ir recorrer ao dinheiro de Bruxelas. E, portanto, na Europa, neste momento, eu acho que nós não temos Para de terminar, facto, claro. porque as contas europeias estão num momento de revolução, não há outra definição. Porque agora- Temos que ter porque agora são outros que prioridades precisam, muito não é? bem organizadas. Eu volto a dizer que aqueles 6 mil milhões em defesa, vamos ter que rever essa prioridade, como é evidente. Claro que vamos ter que rever, o dinheiro não escorre das paredes. E, portanto, a primeira prioridade é ajudar as pessoas e reconstruir o país, reconstruí-lo de maneira a que ele aguente o futuro, a que isto não volte a suceder com estas consequências. Isso implica um investimento colossal, monstruoso, do ponto de vista financeiro, económico, Muito bem. humano, social. Por último, dizer que acho de facto que o perfil autárquico em Portugal, eu ainda me lembro dos péssimos autarcas que tivemos. Quer dizer, o Major Valentim Loureiro era disso o símbolo supremo, não é? Paradigma. A distribuir batedeiras. Mas tivemos autarcas terríveis. Tivemos autarcas que não eram terríveis na execução e que tinham um mínimo de competência, mas que ficavam lá 20 anos. Não saíam, recusavam-se a sair. E que desviavam dinheiros, havia toda a espécie de empresas familiares para sacar dinheiro Temos que avançar, à claro. Europa. O perfil autárquico hoje, por aquilo que eu tenho visto, é bastante superior. É Bem-vinda, Clara muito Ferreira competente. Alves. Eu que nunca fui uma grande, enfim, não é a Bem-vinda. minha especialidade da regionalização, começo a pensar que finalmente o país Estou-vos a dar está a cabo da minha adquirir nota. alguma maturidade para pensar nisso. Muito bem. Porque, de facto, os presidentes da Câmara que têm aparecido notam uma competência e uma dedicação que não se viam em alguns presidentes vamos- que nós tivemos. Vem a meus braços. E Não vamos vou para os braços nunca. E Mas vamos- o Governo, deixa-me Deixa-me- só terminar, o Governo está a fazer neste momento o melhor que pode e acho que Montenegro tem estado Fazemos bem todos nestes o melhor que últimos podemos. Muito bem. Vamos então para o nosso segundo tema. Eu só gostava que tivesse existido este Compreensão. Quando foram os incêndios de 2017 em que o Presidente da República pediu a demissão da ministra, ou foi um festival eu e foi própria pedi, Ah, pronto, e bem. então porquê é que não Não, pediu e do desta vez? Costa, e do Costa até. Costa, Porquê é que não e do pediu agora? Costa. Eu só Daniel. gostava que houvesse o mesmo tipo de... Não tenho saudades. Daniel, Costa. vamos Não, Não, é uma agora- questão de Bem. saudades, eu gostava muito Muito disso. bem. Vamos mudar o foco. Pois não, o outro era previsível, a gente sabia. Foi exatamente a mesma coisa, só que aqui esperou-se 15 dias. 15 dias que existisse governo. 15 dias. Não foi uma semana nem 3 dias. Vamos foi mudar 15. o foco agora com Queria estas ver o Costa tempestades a gerir todas. isso. Com estas Por tempestades acaso acho que todas. geria melhor. Meus caros, Por vamos acaso mudar acho de que geria tema. melhor. Vamos mudar de tema, se não chegamos Por à acaso acho que geria melhor. Vamos dar de foco. Entretanto, houve eleições presidenciais que quase já nos esquecíamos disto. Olhando para a Houve. vitória expressiva, o que dá uma certa legitimidade, diria eu, ao ganhador, asseguro, e olhando também para o discurso de vitória que ele fez naquela noite, que tipo de relação é que imaginas que poderá ter com Luís Montenegro? Uma coisa é a vitória de seguro, outra foi o que aconteceu, que é ser o político que na democracia portuguesa teve mais votos Sim. na história da democracia portuguesa, não só presidente, Também qualquer político. havia mais gente registrada. Seja como for. Sim. Mesmo em percentagem, foi dos maiores. Esfuma-se. Portanto, isto, neste preciso momento, que é a única coisa que podemos analisar, temos um Presidente da República com uma força absolutamente extraordinária em contraste com o Governo no seu momento mais fragilizado. Portanto, mas não é só a questão do equilíbrio que está em causa. A cola dos 2/3 que votaram em António José Seguro é a recusa de André Ventura. Foi essa a cola destes votos. O que inclui, aliás, 3/4 da AD, dos eleitores da AD. O que significa que a maioria qualificada de direita de que se falava não tem coesão política e que a essa maioria qualificada de direita há uma outra maioria qualificada que eu diria que é republicana, constitucional, presidencial, o que queiram, que é a maioria qualificada que recusou
que foi votar, se mobilizou extraordinariamente, tendo em conta as circunstâncias, para ir votar contra André Ventura, incluindo a grande maioria do resto da direita que não chega. Contra os seus líderes. Contra os seus líderes, sobretudo contra Luís Montenegro. O Chega tem sido o parceiro de regime deste governo em tudo, menos no Orçamento de Estado. E isso passará a ser mais difícil. Uma revisão constitucional baseada numa maioria que foi recusada nestas eleições. Como é que isso pode acontecer? Uma lei laboral votada pelo PSD, pelo Chega, pela Iniciativa Liberal, quando foi dos poucos temas em que António José Seguro Foi taxativo. teve um discurso claro, é possível. Mesmo os compromissos em torno do Serviço Nacional de Saúde, que António José Seguro diz que quer construir, ele pode acontecer ao mesmo tempo que a AD aprova com a Iniciativa Liberal e com o Chega uma nova lei de bases da saúde contra o Partido Socialista. António Costa pensou, e esse foi o seu pecado nos 2 anos de maioria absoluta, que a maioria absoluta era o país. 2 anos depois viu-se o estado em que estava o Partido Socialista. Eu acho que Luís Montenegro está convencido, ou esteve convencido, que 2/3 de direita era o país. Como se viu nestas eleições presidenciais e, sobretudo, com a votação de Luís Marcos Mendes, a situação é muito volátil e é cada vez mais volátil à medida que o PSD vai desprezando o centro político. À medida que nos vamos distanciando da ressaca do Partido Socialista, à medida que vai passando o tempo, as pessoas vão ser cada vez menos tolerantes com os fracassos de Luís Montenegro. Não é só o Christian, que já falámos aqui, é, por exemplo, aquilo que era a grande urgência do governo, que era o Serviço Nacional de Saúde e a habitação, onde o desastre foi completo. Todas as medidas, aliás, pioraram a situação. Para terminar. Vou terminar. Basta um sopro na economia. Basta um sopro na economia para que o PSD comece a sentir a tenaz PS, Chega, Iniciativa Liberal. Mais grave do que o que aconteceu com o Partido Socialista por 3 razões e com isto acabo. Primeiro, porque o Partido Socialista vinha de uma maioria absoluta, não vinha de 32%. Segundo, porque o Partido Socialista tem mais identidade política e ideológica do que o PSD, que sempre foi um partido em forma de assim. E terceiro, porque havia menos candidatos para ocupar o lugar do Partido Socialista que há para ocupar o lugar do PSD. Portanto, ou Luís Montenegro, mais uma vez, reacerta o que tem sido a sua estratégia, ocorre muito maiores riscos do que pensa, incluindo em 3 anos e meio de governo. Claro. Eu acho que ele vai ficar no governo durante 3 anos, porque o esforço de reconstrução nacional é disso que se trata. Eu acho que o Almirante teve uma boa frase, o plano Marshall. É preciso um plano Marshall para Portugal depois disto. E, portanto, isso implica que o governo e Belém têm que se entender. Têm que cooperar, têm que colaborar e não podem ser inimigos um do outro. Não pode haver guerrilha política num momento tão grave da história do país como é este. Descansada. Portanto, isso é a primeira coisa. Nós não sabemos que tipo de presidente vai ser Seguro. Até pode vir a ser. As pessoas têm sempre desvalorizado Seguro, mas na verdade o percurso de Seguro nos últimos tempos é notável. É uma extraordinária vitória, quer dizer, mesmo sendo contra Ventura, é uma extraordinária vitória. E foi dele. E há um problema aqui. Portanto, a solidariedade institucional vai ter que existir e há o problema das 3 forças políticas, o PS, o PSD... A solidariedade institucional deve incluir o Parlamento por parte do Governo. Não tem o Parlamento também... pronto, então não é solidariedade institucional. É uma joia neste momento. Mas, enfim, nós não podemos ter mais eleições, estão arrumadas o ciclo eleitoral, nem sequer podemos dar-nos ao luxo neste momento de pensar nisso. Também dizíamos isso da altura do Costa pois e apareceu a influencer. Mas eu acho que há um dever nacional de cooperação entre as forças políticas. Claro. É provável que o André Ventura continue na oposição a fazer a oposição que ele bem entende e a aproveitar o máximo de rendimento da insatisfação que vier a existir no futuro. E o Partido Socialista tem que encontrar uma forma de se tornar o grande partido que já foi, porque neste momento não é um grande partido, não é.
Eu acho que há pontos em que o PSD vai, Montenegro, e já demonstrou que esse é o seu talento, vai continuar a fazer pontes para aprovar legislação, e eu acho que o orçamento vai passar. Os pontos têm sido só com o Chega, não tem havido pontos com mais ninguém. O orçamento já vai ser tão modificado. Há tanta coisa. As duas principais reformas, digamos assim, que Luís Montenegro quis fazer, tinham a ver com a imigração, que de facto precisava de ser regulada, e tinha a ver com... Nota-se agora que não há ninguém para trabalhar. E tinha a ver com a baixa de impostos, baixar impostos, que não era significativo, mas enfim, foi considerado uma reforma. Ora, tudo isso neste momento vai ser posto em causa. A baixa de impostos e os canais de imigração, porque vai ser preciso muita mão de obra para reconstruir. Está bem, mas como calculas, ninguém imaginava que isto ia suceder. Já estava antes, Clara. Já estávamos com falta de Já mão de obra. estava com falta de mão de obra antes A disto. imigração não pode ser descontrolada porque é assim. Não havia descontrole A nenhum. tensão social que isso cria, e continua essa tensão social, eu continuo a ouvir pessoas Vai continuar a a queixarem-se, vai continuar a Nas haver e redes vai discurso. conduzir André Ventura diretamente a São Bento. Claro. Não Mas podem vocês ter a certeza alimentá-lo. de que será a estrada aberta para André Ventura. Portanto, isso temos que ter algum cuidado com essas afirmações, abre-se outra vez a porta, deixa-se entrar. Não, isso vai conduzir André Ventura ao poder. Mas então é que, E quem é que será trabalha? imparável, Quem é que será trabalha? imparável, mas tem que fazer aquilo que fazem os outros países, que é uma cota de imigração, é isso? Cota de imigração. É duro, Muito bem, para é triste, terminar. mas é assim. A Europa toda tem, neste momento, como sabes, as portas fechadas à imigração. A Itália está com problemas de mão de obra. Sim, não, está Mas legalizado? sabe- Já está legalizado? mas A sabe- Espanha legalizou mas sabe, 500 mil Espanha a semana legalizou passada. 500 mil e sabes porque é que o Sánchez pôde fazer isso? Porque se vai embora. Porque se vai Não, mas embora. a Meloni também Porque fez, se sabes vai porquê? embora. Porque é sabe mentira, que já porque não andou a vai ser vender uma mentira às primeiro-ministro. pessoas. Porque Muito sabe bem. que já não precisa de ser eleito. Pedro. Porque não vai ser eleito. Bom. Porquê? Porque a direita vai ganhar em Espanha. É tão simples como isso. Vamos com certeza falar da imigração noutra altura, como já falamos, quer dizer, está à vista que não havia desregulação nenhuma, nós precisávamos das pessoas para trabalhar, como agora precisamos de mais pessoas para trabalhar. Fomos todos neste cântico do Ventura e de coisas, que isto havia uma pessoa a mais, estava tudo descontrolado, não estava. Precisamos de gente para trabalhar, mas isso é para outro assunto. Bom, eu discordo de toda a gente que ouvi, pelo menos devo não ter ouvido. Para já, eu não acho que fosse uma grande vitória de Seguro. Eu acho que foi uma grande vitória das pessoas que não queriam André Ventura. E por isso é que eu digo, por exemplo, aqui o meu amigo Daniel Oliveira não está certo quando diz que ele tem um aumento de legitimidade por causa desta votação em massa. Esta votação em massa Oh, Pedro, claro que tem. extingue-se. Não, estou clara. Votos são Extingue-se votos. como um fósforo. Rapidamente. Depende dele se ele a usar ou não. Obviamente. Se não Depende. usar, Era isso que eu ia Porque, vamos lá ver, eu também não... Isso é como os argumentos. Eu também não me quero deitar a adivinhar. Mas tenho uma expectativa bastante... Eu já o tinha dito aqui antes das eleições que eu achava que Luís Montenegro queria, de facto, António José Seguro. Porque António José Achas que ele Seguro- ia querer o porque Ventura? Não, claro. Não, mas mesmo na primeira fase. Eu disse isso na primeira fase. Ventura ia-lhe fazer a tem vida problema. negra. Claro, mas na primeira E fase. até o Almirante. E na primeira fase. Até o Almirante. E até Marcos Mendes. Não ia ser simpático. isso não sei. Bom, mas já lá vamos. Isso também já não interessa. Não conta. Quem é o Tem Marcos relevância. Mendes? A Nem estou a ver quem é que personalidade, estás a falar. aquilo que nós conhecemos de António José Seguro, pode ser que ele tenha mudado, é que é uma pessoa plácida. É uma pessoa que gosta muito de dizer coisas tão Redondas. santos como vamos cooperar todos, vamos todos ser aqui amigos, Sou um Isto- institucionalista. Sou um institucionalista, quer dizer, e portanto o que eu estou convencido é que isto vai ser um maná Para quem? para Luís Montenegro. Porque o Luís Montenegro vai ter uma circunstância ótima. Se tiver o apoio de António José Seguro, e o apoio de António José Seguro vai deixar o PS numa circunstância absolutamente terrível. Terrível. Não é só o Sei lá, centro... tu querias que o Presidente fosse fazer com a oposição ao governo. oposição? Eu não disse nada disso, claro. O que eu disse é... Não houve maior apoio a António Costa Clara, do que o de Clara, Marcelo Rebelo de eu Sousa. não disse nada disso. O que eu digo é que... Não deve muito a Luís que Montenegro, António não é? José O Seguro, não é? É que António José Nada, Seguro... Manteve Costa. É que António José Seguro, o que eu digo é, eu estou convencido que António José Seguro vai ser um excelente homem para acompanhar Luís Montenegro nas suas medidas.
É o que eu acho. E que isso deixa o E PS isso vai numa deixar situação- o Partido Socialista num ambiente, numa circunstância um bocado complicada, porque a maior figura da esquerda em Portugal, neste momento, chama-se António José Seguro. É a grande figura da esquerda portuguesa, neste momento. E, ora bem, e se ele começar a colaborar com o governo demasiado, se apoiar dossiês do género daqueles que o Daniel disse. Lei laboral. Da lei laboral, Vai- da lei da saúde. vai ser o primeiro nas teste. coisas- A lei laboral nas- foi nas exatamente coisas- o que ele disse que não concordava. Por isso é que vai ser o teste. Vai Então, ser o olha, teste. lá está. É um vamos bom ver. teste. É um bom É um teste. bom Vamos esperar, teste. vamos Mas esperar. tudo isto vai Mau ter um exemplo, problema, não é? isto vai criar um problema ao Partido Socialista. Porque o Partido Socialista, das duas, uma. Ou vai contra o seu Presidente da República, que é do Partido Podem Socialista. sempre e é- alegar que demoraram muito a dar-lhe o Ou apoio. então, Sim. gera. Bom, isso não é o difícil porque já comportamento- foi. E gera Aliás, não fez outra coisa. gera o comportamento. Não fez outra Ou coisa. então José Luís Carneiro tem o mesmo comportamento, digamos, mole, plácido, que eu estou convencido que António José Seguro vai ter. E isso vai criar uma crise na esquerda, como é evidente. Não é só uma crise da esquerda. Isso vai Isso dar parece- ao mas Chega não é- Essa crise a liderança já do está Não na é PSD. só, esquerda. mas não é Mas só. vai criar uma crise mas na não é esquerda que já está em crise. Claro, Já está em claro. crise. Para Mas não é terminar. só. a Não foi esquerda, Seguro que fez não a é só crise. Não, eu não estou a dizer isso. Não sou, mas vai ajudar. Vai ajudar muito. António José Seguro vai ajudar muito à crise da Termina, esquerda. Pedro. Mas também é uma questão da crise da direita. E é rápido. Porque repara, António José Seguro é eleito com os votos quase esmagadores do PSD e da Iniciativa Liberal. Muito significativo. Já o não apoio. havia nada à esquerda mais para... Não. Sim. E Luís Montenegro e o novo comentador, João Coutinho Figueiredo, foram pessoas que não se decidiram entre António José Seguro e André Ventura. António José Seguro, onde eu votei, quer dizer, para que Sim, não sim, haja sim. dúvidas das críticas que eu Deixa faço. terminar. Para terminar. E isto cria, de facto, um vazio na direita. Porque, de facto, quem é que representa estas pessoas que votaram? Quem é que representa estas pessoas que votaram? Quem é que representa, por exemplo, naquele grupo dos não-socialistas? Enfim, vou passar o nome, vou-me esquecer desse infeliz nome. Quem é que os representa? Ninguém. Luís Pedro? Bom, Seguro é uma folha em branco a sua presidência, porque os seus compromissos são um pouco desconhecidos. Bom, Seguro avança contra o PS, avança contra a esquerda, avança não se comprometendo, avança surfando um contexto. É a direita que se divide e é a presença de uma pessoa que lhe permite ser eleita, que é Ventura. Seguro tem 60 e não sei quantos por cento porque existe um ser que lhe permite mobilizar todos os outros Claro. contra esse ser. Ventura é o grande mobilizador dos votos em Seguro. Contudo, ali está. Mas olha que os outros também eram contra o Ventura, portanto, que escolheram o Seguro, não escolheram o Almirante, nem o Marcos Mendes, que eram iguais. A direita estava. Quer dizer, dividida. um papel seria o mesmo, contra a Ventura, mas Mas escolheram a este. direita estava dividida. E estando eleito Presidente da República, todos os cenários que foram feitos do que será a sua presidência e as relações entre partidos, eu acho que estão estragados, tendo em conta o que está a acontecer neste momento no país. Porque é um Vocês têm fator consciência de que o que novo está a acontecer no país da catástrofe que vai obrigar a maior obrigar- competência do governo. Não é o país a fazer como Baiá, é a maior competência do governo. Sim, mas o que eu estou a dizer é que não governo vai e de ser. toda a gente. Não vai Não, ser. governo, não é de toda a gente e não é de ninguém, é do Há governo. um novo. O país Organismos do exige Estado. um novo ciclo, uma nova. Há novas prioridades, há um novo modo de pensar. Portanto, a relação entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro terá que ser outra. A relação entre os diferentes organismos e os diferentes entre o Parlamento será outra. E se o Primeiro-Ministro não estiver à altura, é evidente que o Presidente da República terá um papel de estar em cima e de
fiscalizador muito grande. Portanto, eu acho que tudo aquilo que foi dito sobre as relações entre o PS, entre a AD e o Chega, entre o PS, mas isto mudou as relações entre a AD e o Chega. foram neste momento colocadas em causa e são também elas uma folha em branco, porque nós próprios, o país em si não tem noção do que é esta catástrofe e da tragédia e do impacto psicológico que vai ter no país tudo isto que estamos a viver. Muito bem. Vamos avançar então para as notas. Clara, vamos começar por essa reunião informal de líderes europeus. Uma reunião no Castelo, na Bélgica, dos líderes europeus, que foi convocada por António Costa, e devo dizer que isto é o que ele faz bem. Isto é o que ele faz bem, diplomacia. Eu, aliás, acho que ele, se havia uma figura na Europa que devia fazer a ponte com a Rússia e tentar apresentar um plano mínimo de acabar com aquela guerra, Costa provavelmente, mas não o deixam, nem nunca o deixarão. Porquê? Porque há um ciúme entre lideranças europeias. Aparentemente, Merz e de Macron agora desentenderam-se, porque querem ser os dois o líder europeu. Macron não deixa ninguém ir na frente, ele é que quer ficar na fotografia e quer pôr a Europa toda a comprar só produtos europeus. E esta reunião que o António Costa convocou era para discutir a competitividade, mas, no fundo, como lidar com os americanos e com Trump. É isto. E era num castelo na Bélgica, mas houve, de repente, um pequeno almoço, uns minutos antes, em que só foram convidados alguns líderes europeus. Aparentemente, a ideia foi da Meloni, porque queria estabelecer uma relação mais profunda com a Alemanha e com o Merz, conheciam-se mal, deixando o Macron de lado. Acontece que os pequenos países não foram convidados, nós também não queríamos, Portugal, Chipre, Malta, Grécia não foram convidados, acho que a Grécia não foi, nunca tenho bem a certeza, mas a Espanha não foi convidada, e a Espanha é uma das grandes economias europeias e um grande país europeu. E o Sr. Pedro Sánchez, que tem pelo na venta, como toda a gente sabe, e é um tipo duro, foi protestar e disse, a Espanha não gosta de ser assim tratada, a direita espanhola disse que qualquer culpa era dele, mas quer dizer, o pequeno almoço acho que não serviu para nada, a Meloni, que tinha convocado aquilo, chegou atrasada e não fez nada, foi lá, bebeu um café e saiu. Isto é a Europa. Vocês percebem, é um grupo de adolescentes em crise, sem se entenderem uns com os outros, em que toda a gente quer estar na frente e ser o primeiro líder europeu. É um bocadinho triste e patético. Depois da tua obsessão com Sócrates, agora tens outra, Epstein. Eu estou perfeitamente obcecado com essa questão, porque eu volto a dizer, este é o maior escândalo deste século. E está a acontecer uma coisa bizarra, que é as ondas de choque que estão-se a sentir por toda a Europa e mesmo no Médio Oriente, mas nos Estados Unidos está a haver uma normalização e um certo apagamento do caso. O movimento MAGA transformou-se de tal maneira num culto que, para proteger Donald Trump, há um discurso de quase normalização da pedofilia. É uma coisa que deixa uma pessoa completamente horrorizado ver Ted Cruz falar da pedofilia e de pivôs da Fox News dizer que raparigas de 15 anos não está a ver como é que haja problemas em São as pessoas do Pizzagate, não é? E ficarem chocadas com o Bad Bunny cantar em espanhol. Agora, o que me deixou anteontem perfeitamente perplexo foi ver a Procuradora-Geral dos Estados Unidos fazer um comício para o Trump no Congresso, quando tinha vítimas de Epstein atrás e se recusou a olhar para elas. Os Estados Unidos estão um país bizarro, a democracia e as instituições estão pervertidas. Como sempre, são o futuro. E este caso merece ser visto, porque não é possível que normalizemos isto. E quando falamos de Bondi, não falamos de Bondi Beach, falamos de Bondi Beach. Bom, Daniel. A joke! Grande nível. Daniel.
Bem, Foi de improviso ou tinhas preparado? Tudo começou porque eu pensei, não se diz bondade, diz bondade. o tema Arriscadinha. o tema é a regionalização. Como não disseste, Regionalização, tens toda a razão. estragaram Bondai, mas aqui em estragaram um Portugal- bocadinho. Estavas aos saltos quando eu estava a Estragaram falar um bocadinho o tema, falaram Portugal todos da é bom. regionalização. Vá lá, falaram do... Bondai é na Austrália. Faltam 4 minutos. Falaram da regionalização, que era aquilo que hoje saiu um texto assinado no público, assinado por muitos académicos e muitos autarcas, a recordar que a regionalização em Itália, que isto também estava na Constituição, foi finalmente feita depois das cheias dos anos 60. Nós culpamos o Terreiro do Paço e elogiamos os passos do Conselho, gosto deste trocadilho, boa. porque A noite hoje. Está mal aqui. Vá lá. Porque o nosso Estado é demasiado distante e o nosso poder local demasiado curto, por mais competente que seja, para garantir o ordenamento do território, para garantir a prevenção que é necessária nestes casos, para responder às catástrofes. Nós somos dos países mais centralistas da OCDE, um dos números em termos de gastos, de quanto é que o poder local, percentagem é que o poder local gasta do dinheiro que é gasto pelo Estado. E temos a regionalização na nossa Constituição por causa de um referendo absurdo, por acaso promovido pelo senhor que deixou de ser Presidente da República enquanto era líder da oposição e absolutamente destrutivo para o futuro do país, que foi totalmente partidarizado. Na altura não fazia sentido. Fazia todo o sentido, faz sentido desde o dia 25 de abril de 1974. A regionalização faz sentido, aliás, desde o princípio do século XX. Portugal é o último país que vai regionalizar, portanto fazia todo o sentido, só que basicamente houve um populismo antidemocrático, um populismo contra a democracia, um populismo que é mais políticos e mais taxas, etc. Um populismo falso em relação às despesas, sai mais caro não ter regiões. Como está à vista. E a prova, como era necessário, é que fizemos as CCDRs, que são regionalizações pela porta do cavalo e antidemocráticas. Essas sim. Essas sim antidemocráticas, porque não podemos viver sem regiões. E se queremos gastar dinheiro é com o CCDS, Por isso- ganham mesmo com o primeiro... Por isso, Para terminar. por isso, falam imenso da reforma do Estado, que é sempre um debate absurdo, mais Estado, menos Estado, estritamente ideológico. Querem fazer uma reforma do Estado. A mais urgente, absolutamente central, é a regionalização, é aquela que tem que ser feita rapidamente e não é feita por uma razão. Quando chegam ao governo, ninguém quer partilhar poder. Pedro, isso é um clássico. Montenegro Pedro, era um adepto da regionalização. E deixou de ser, mal chegou ao poder. António Costa o também. Chega Nós chegaram na ao poder, não Câmara de quiser. Lisboa. Não, eu primeiro quero dar a primeira nota, tem a ver com o facto de que Carlos Moedas, esse grande Maioria campeão das linhas vermelhas entre a esquerda e a direita, portanto, para ele era exatamente igual, fez uma coligação para gerir a Câmara com alguém do Chega, que saiu do Chega, enfim. Não sei o do Chega. Enfim, foi feito assim. Mas não é exatamente esse o Mas tema. isso quem Esse não tem tema- cão caça com gato. esse tema incomoda-me bastante, porque já não me chegava Lisboa a ser gerida com os pés, como é com esta Câmara, ainda agora também temos a extrema-direita a ajudar a geri-la. Mas era uma nota que eu tinha ao cuidado dos eleitores do Chega, porque nós sabemos que o Chega tem muito aquele discurso dos tachos, desta gente que ocupou o Estado. Chega, faz chover. Pois que é uma coisa põe os irmãos, as primas e as mulheres e essas coisas todas. Bom, de facto, o PS e o PSD têm um histórico disso, mas, enfim, levaram 50 anos e a coisa não é assim tão grave. E estes senhores do Chega, em 2 ou 3 anos, resolveram a situação. Então, a Câmara de Lisboa é um caso espantoso. O vereador de Lisboa, Bruno Mascarenhas, que é vereador, para já indicou a namorada para o Conselho de Administração de uma empresa pública em troca de votos. Está chapado na sábado, ninguém contestou. Em troca de votos, ou seja, de Em voto troca dele de aprovar votos, coisas. para ele aprovar coisas, arranjou-se um emprego para amor, namorar. Pelo menos fez pela Mas namorada. não chega, quer dizer, não é só Terminar. isto que Bruno Mascarenhas fez, quer dizer, contratou a filha de um vereador do Chega, em Almada, e em contraposição... Isso significa a normalização do Chega, está igual aos Em outros. troca, Sempre foi pior. Carlos Magno Magalhães É contratou normal. uma deputada municipal de Lisboa para Almada. Isto só em Lisboa, porque terminar. depois a reprodução disto Albufeira por também. Albufeira e Tudo. por todo o lado, o Chega, quando chegou ao estacismo, chegou em força. Muito bem, como Ou seja, se é um partido dizia igual no aos final de uma série do Meu Tempo,
Beverly Hills Cops, let's be careful out there. Tenham cuidado por aí, que esta noite vai ser Não é difícil. Hills, Beverly Hills. Beverly Hills, sentes? Toda a razão. Não era, Não. não era Beverly Hills Cop. Isso era o Eddie Murphy, pá. Disparate. Whatever. Voltamos na próxima A balada quinta-feira. de Hill Street. Hill Street Blues. Hill Street Blues é o Hill nome da Street série. Blues. Voltamos na próxima quinta-feira. Isto Vai é tudo embora que eu velhice. tenho que sambar. Se não conseguir voltar, já sabe, estamos Beverly Hills. disponíveis em podcast e também na app da SIC Notícias.